Naquela manhã, o café estava invulgarmente silencioso, com aquele tipo de quietude que surge não da tranquilidade, mas do receio. Todos os clientes mantinham suas conversas em tom baixo. Os funcionários baristas se moviam de forma ágil, porém cautelosa, e até mesmo o som constante da máquina de café expresso parecia abafado, tudo por conta de sua presença ali. Ocupando a melhor mesa junto à janela estava Richard Carrington, um nome que despertava tanto admiração quanto temor na cidade. Tratava-se de um empresário milionário reconhecido não por sua bondade, mas por seu temperamento explosivo, soberba e exigências impossíveis de atender. Sua chegada ao café era como uma nuvem de tempestade que escurecia todo o ambiente. Todos conheciam as histórias de como ele havia feito funcionários chorarem, humilhado gerentes na frente dos clientes e até mesmo causado a demissão imediata de um barista após uma única reclamação. As pessoas o temiam, e tinham motivos para isso. Se você acredita na gentileza, em dar novas oportunidades e na coragem de defender o que é correto, por favor, dedique um momento para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Bondade. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias poderosas e transformadoras para vocês. Neste dia específico, Richard estava em um de seus momentos difíceis. Vestindo um terno azul marinho impecável com uma gravata perfeitamente ajustada, ele permanecia sentado batendo os dedos com impaciência na mesa de mármore, seus olhos vasculhando o ambiente em busca da menor imperfeição. Os funcionários do café trocavam olhares nervosos, encorajando-se silenciosamente a serem cuidadosos. Ninguém queria se tornar alvo de sua fúria. Quando seu pedido chegou, o habitual café expresso duplo com uma pitada de canela, bastou um pequeno gole para que sua voz ecoasse por todo o recinto. Este café é uma vergonha. Ele gritou alto o suficiente para que todo o estabelecimento ouvisse. O som de sua xícara batendo no pires ecoou como um tiro de advertência. Os clientes paralisaram no meio de suas refeições, e a equipe se preparou para mais uma humilhação pública. O gerente, um homem magro de óculos que já havia lidado com Richard mais vezes do que gostaria de admitir, correu até ele com um sorriso apologético e voz trêmula. Mas Richard não se contentou com desculpas. Ele exigiu saber quem preparou o café, quem o aprovou, e por que os padrões estavam tão vergonhosamente baixos. Suas palavras eram carregadas de crueldade, cortando o ar como lâminas afiadas. O barista responsável, um jovem rapaz em seu primeiro mês de trabalho, permanecia pálido e calado atrás do balcão, aterrorizado. Foi então que ela surgiu. Emily, a nova garçonete, trabalhava ali há apenas uma semana. Ela não estava familiarizada com a regra não dita de permanecer invisível quando Richard Carrington estava no ambiente. Emily já havia encontrado clientes grosseiros antes, mas algo sobre a forma como Richard maltratava a equipe, especialmente o jovem barista, despertou algo dentro dela. Havia sido criada por uma mãe solteira que lhe ensinou que respeito não era um privilégio conquistado pela riqueza, mas uma cortesia básica que todos mereciam. Parada no canto segurando uma bandeja com cappuccinos fumegantes, Emily respirou fundo e deu um passo à frente. O café pareceu prender a respiração enquanto Emily se aproximava da mesa de Richard. Os outros garçons observavam horrorizados. Ninguém interferia com ele. Era impensável. Mas Emily não hesitou. Ela colocou a bandeja numa mesa próxima e ficou ereta, seus olhos encontrando os dele sem qualquer vestígio de medo. Ela disse calmamente que a maneira como ele estava falando com a equipe era inaceitável. O ambiente mergulhou num silêncio atônito. Richard, momentaneamente pego de surpresa, a encarou com incredulidade. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ele dessa forma. A expressão de Richard endureceu enquanto se preparava para atacar. Mas a voz de Emily não vacilou. Ela o lembrou de que por trás de cada xícara de café havia uma pessoa que fazia o seu melhor, que erros acontecem, e que dignidade não deveria ser um luxo reservado aos ricos. Ela apontou, não com raiva, mas com verdade, que seu comportamento dizia mais sobre ele do que o café jamais poderia dizer. Cada palavra atingiu com força silenciosa. Os clientes, que anteriormente se encolhiam em suas cadeiras,
começaram a olhar para Emily com admiração. O rosto de Richard corou, mas em vez de explodir, ele se calou. Algo sobre o tom de Emily, firme, respeitoso e inabalável, o desarmou. Pela primeira vez em anos, ele se deparou não com medo, mas com alguém que não recuaria e ainda assim não o desrespeitava. O ambiente permaneceu tenso, todos esperando sua resposta. Então, numa mudança quase imperceptível, Richard se recostou em sua cadeira e pediu uma xícara fresca. Sua voz, embora ainda cortante, não tinha o veneno de momentos antes. Emily assentiu, agradeceu sua paciência e voltou ao balcão com a mesma compostura com que havia se aproximado. Nas semanas seguintes, algo notável aconteceu. Richard retornou ao café como sempre fazia, mas sua atitude mudou. Ele continuava exigente, ainda preciso, mas a crueldade havia desaparecido. Às vezes ele até oferecia pequenos elogios sobre o atendimento, algo que ninguém se lembrava dele fazer antes. A equipe começou a relaxar nas manhãs em que ele chegava, e a tensão opressiva que pairava sobre o café gradualmente se dissolveu. Embora Richard nunca tenha se desculpado abertamente, todos sabiam que havia causado a mudança. Uma jovem garçonete ousou enfrentá-lo, e ao fazer isso, ela transformou não apenas seu comportamento, mas toda a atmosfera do café. Emily nunca buscou reconhecimento pelo que havia feito. Ela simplesmente continuou seu trabalho, cumprimentando cada cliente com carinho, tratando seus colegas com gentileza e lidando com cada dia com força silenciosa. Mas entre a equipe, ela se tornou uma espécie de lenda. Os clientes que presenciaram aquele dia ainda falavam sobre ele não como momento de conflito, mas como o dia em que alguém lembrou a todos, milionário ou não, que respeito é uma via de mão dupla. Quanto a Richard, embora nunca tenha se tornado o cliente mais amigável, ele começou a deixar gorjetas maiores, não por culpa, mas talvez como um reconhecimento sutil do respeito que havia recebido. Em ocasiões raras, ele até pedia recomendações a Emily. E quando ela falava, ele escutava. Para um homem que passou anos intimidando outros ao silêncio, essa foi uma mudança que ninguém poderia ter previsto. Se esta história tocou seu coração, por favor, dedique um momento para curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Bondade. Essas histórias existem para lembrar a todos nós do poder da coragem, compaixão e de defender o que é correto. Antes de partir, tenho um pedido especial. Comente abaixo e compartilhe seus pensamentos. Você já testemunhou ou vivenciou um momento quando alguém defendeu o que era certo, mesmo contra alguém poderoso? Sua história pode inspirar outra pessoa hoje.